paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui ao vivo do nosso café teológico. Hoje louvamos a Deus. Temos aqui a presença da nossa psicóloga Priscila Hernandes, que é uma honra ter a sua presença aqui. Ela vai estar participando desse novo projeto que nós estamos começando no ano de 2015, que é para ajudar famílias, orientar famílias, casamentos, não é, Priscila? Eu gostaria que você desse uma saudação aos nossos amados telespectadores. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, porque eu vim para aprender também. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao pastor Aniel pela confiança, pelo convite, e nós estamos aqui à disposição para poder ajudar, né, a respeito deste assunto que é tão interessante, tão gostoso de falar, que é a respeito das famílias. Então nós estamos à disposição para poder ajudar. Muito bem, ouvintes. Nosso primeiro bloco vai falar sobre casamento. E o tema que nós escolhemos é casei e agora. Como pastor de igreja, uma das grandes dificuldades que eu tenho acompanhado, Priscila, é justamente aqueles que estão casando, que estão entrando no casamento, né, o começo do casamento. Aí surge uma série de dúvidas, de problemas, de inquietações, dificuldades. Você, como psicóloga, o que você orientaria para quem acabou de casar, entrou no casamento, né? Eu vi uma palestra há pouco tempo, onde o pastor dizia assim: casamento não é doril, tomou, a dor subiu. Casamento vai ter provação, vai ter dificuldade. Qual seria a sua orientação para aqueles que estão entrando no casamento agora, que nós sabemos que é bom, é agradável, é da vontade de Deus? Qual é a sua orientação para esses casais? A primeira coisa que a gente pode dizer é calma. As coisas sempre voltam ao lugar. É difícil realmente por conta da adaptação. Muitas pessoas encaram o casamento hoje, até por conta de um discurso moderno que nós temos, de que hoje não precisa o casamento, você pode estar junto. Então, existe um discurso moderno que fala que o casamento é uma coisa complicada e tal. E aí, muitas vezes, os jovens até se afastam, porque eu conheço muitos jovens que realmente falam que não querem casar. Por outro lado, existe a ideia romântica do casamento, de que eu vou casar e eu vou ser feliz para sempre. Por quê? Porque isso é imprimido para a gente na mídia, nos filmes que a gente assiste desde criança. Então, existem as princesas que encontram seus príncipes no final e elas ficam sempre felizes. Então, nós sempre temos essa noção de que o casamento é como se ele finalizasse alguma coisa e ele deixasse você assim, com essa sentença: você vai ser feliz. E aí as pessoas casam e elas não têm noção de como que é realmente, como vai ser a convivência, como é que a pessoa, como é que você vai se descobrir dentro dessa relação, porque até então você é a mulher que é solteira, que mora com seus pais ou mora sozinha e tem os seus próprios compromissos. Agora você está dentro de um relacionamento, tem as satisfações que você dá ao seu marido, sabe, a relação em si, porque quando a gente casa, como é que é essa ideia? Lá no casamento a gente já não faz aquelas promessas do estar junto, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Né? Então a ideia é que a gente espera que as pessoas sempre vão estar junto da gente. Então, o que a gente começa dizendo para os casais aí iniciantes é que a adaptação é tudo. Então, e o cuidado que a gente tem que ter de não perder quem a gente é mesmo. Porque a gente casa e aí a gente vai desenvolver um novo papel. Então, a gente agora vai ser esposa e esposo. Não é mais a Priscila que era solteira, que ficava na casa dos pais. Agora ela tem um outro comprometimento diante da sociedade. E aí, como é que eu vou dar com isso? Será que eu dou conta disso? Será que eu sei fazer isso mesmo? Será que eu vou dar conta de ser a mulher que vai estar junto do marido mesmo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza? E aí a gente vem com essa responsabilidade do felizes para sempre, e aí o que acontece? Às vezes a gente se perde nessa responsabilidade, e aí você fica em função do marido e esquece você mesmo. Ou o marido fica em função da esposa e esquece dele mesmo. Perdeu a individualidade no casamento, os problemas começam a acontecer. Então, a ideia é que, cuidado com a adaptação. Ter calma, as pessoas, a gente realmente se mostra diferente depois do casamento.
Algumas sim, mas outras não. Vão ser manifestas no casamento. Exatamente, né? E aí as pessoas ficam assustadas, como se isso fosse, mas eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim, meu Deus do céu, que desespero e tal. Calma, isso tudo é adaptação. Então, tem jeito, o casamento pode ser uma bênção? Com certeza. Então, o que a gente indica para os casais que estão iniciando é calma. Adaptação e calma. É. Bom, Priscila, eu tenho algumas perguntas que não foram formuladas por mim, por alguns membros da igreja, e eu vou passar a responsabilidade para você, que é perita aí na área, tá? Dentre elas, a questão financeira. Muitos casais entram no casamento e cada um quer ter a sua conta separada, a sua movimentação financeira separada. Então eu tenho minha conta, minha esposa tem a conta financeira dela, o que ela comprar é dela, o que eu comprar é meu. O que você recomenda sobre essa questão financeira? Deve-se ter a conta conjunta, ou isso independe, a conta separada? O que você acha disso? Qual a orientação que você dá para os novos casados? Eu acredito que tudo parte de um acordo que tem que ser feito entre o casal. Então, assim, tem aquilo que é certo e que é errado? Nem sempre, porque aquilo que dá certo para mim com meu esposo pode ser que não dê certo para você com a sua esposa. Sim. Então, o que a gente orienta é assim, primeiro isso precisa ser muito bem acertado. Por quê? Porque se a esposa vai ter a conta separada dela e o esposo com a conta separada dele, então quer dizer que eles vão fazer movimentações e não vai precisar um ou outro ficar sabendo. Tá, então a esposa vai dar conta disso? O esposo dá conta disso também? Porque isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, então a gente vai combinar que quer ficar as contas separadas mesmo. Então tá, então ajuste isso. Faça o acordo de forma que não fique nada pendente, porque se algum problema ocorrer, vocês já estão sabendo que foi acordado no começo, o que realmente era a intenção, por que isso foi feito ou não. É claro que a gente, assim, que tem uma visão também do Evangelho, a gente também fala sobre a questão, assim, da unidade. Então, os dois trabalham juntos, os dois estão juntos, os dois estão num propósito juntos. Então, Priscila, e aí eu tiro a psicologia de campo, eu digo que a função de estar junto caminha melhor. Você poder estar junto, você vai caminhar sempre muito mais. Mas cada um se adapta do jeito que consegue se adaptar. Então, se você já vem de uma família que está acostumado desse jeito e é assim que você consegue lidar, se o seu marido concordar com isso, mantém. Agora, se vocês acham, não, vamos tentar, vamos fazer um acordo juntos, vamos cuidar da questão financeira juntos, na minha opinião, isso pode caminhar melhor. Entendi. Então não há uma regra absoluta para casais, vai depender muito do acordo que eles fizerem entre eles, para não gerar futuros problemas sérios no casamento. Tudo fica muito melhor se o casal tem um diálogo adequado. Então, eu acho que isso é a base. Então, se vocês conseguem conversar bem sobre isso, então não vai ter problema se for separado. Entende? A questão é, vocês sabem conversar sobre isso? Está tudo bem para vocês estarem assim? Legal. Eu acredito até, Priscila, que houve uma quebra de um tabu. Antigamente a mulher começava a trabalhar e ganhava mais do que o marido, e ainda alguns maridos relutam muito contra isso, né? Hoje, se a minha esposa ganhar mais do que eu, glória a Deus e aleluia, eu acredito que a maioria dos maridos, se a esposa ganhar mais, vão ficar muito felizes. Então vai mesmo de um acordo, de um pacto do casal, de uma harmonia, para que essa vida financeira não venha a ser um caos, não é verdade? Exatamente, você falou uma coisa bacana. Hoje em dia, as mulheres no mercado de trabalho, elas estão assumindo posições que podem trazer a elas esses benefícios de ganhar mais do que o marido. Então tá bom. Tudo bem isso para o casal? Isso precisa estar certo para o casal. Por quê? Porque vai ter marido que vai achar ruim com isso. Sim. O que precisa ser acertado é o quê? Tudo bem, a mulher, porque existem casos de mulheres que ganham muito bem, o marido ganha um pouco menos que elas, mas o que acontece que o acordo fica bom? A função do marido não se perdeu na casa. Entendi. Porque o que não pode, o que tem que ficar certo é porque nós temos uma cultura de que o homem é o provedor, o homem é o que
tirar a utilidade dele. E aí ele pode se sentir mal, pode vir depressão realmente, ele pode se sentir inútil no casamento. Então, tudo bem, a esposa ganha mais? Ótimo isso para o casal, tem maridos que, como você falou, ficariam muito felizes, desde que a função do marido não seja perdida dentro do relacionamento, ou seja, vai sair para comer, vai jantar, vai alguma coisa, o marido quer pagar, ele paga. Não é porque a mulher que ganha mais agora, ela assume as responsabilidades maiores da casa, porque culturalmente a nossa sociedade funciona assim. Então, por isso pode haver problemas. Legal. E como nós somos frutos do ambiente, frutos da cultura onde nós estamos, então a gente tem que tomar esses certos cuidados, porque aparece, nós temos experiências de casais que aparecem em clínica, porque perdeu os papéis, mudou, inverteu o papel. Aí a mulher ficou com a função de prover dentro da casa. Sim. E o marido perdeu o espaço. Entendi. Então isso pode dar problema. Pode dar problema sério. Bom, outra pergunta, essa é muito quente, é um abacaxi pastoral, digamos assim, sobre a questão de família. Então os dois acabaram de se casar, e tem a família da noiva e tem a família do noivo. Até onde essa relação pode contribuir para o término de um casamento? A questão das famílias, porque como pastor na igreja, eu tenho enfrentado esse tipo de situação. Às vezes a moça casou, mas ela ainda vive na família da mãe dela, ela quer resolver a vida da mãe, do pai, dos irmãos, e o marido acaba não gostando disso, e começa a entrar num choque no casamento, ou às vezes é a mãe do marido que interfere demais no casamento, a famosa sogra, não é? Eu não sei porque a turma fala mal de sogra, mas a minha é uma bênção. E não podemos falar nada ao contrário, que estamos ao vivo aqui, sendo gravado. Mas a verdade é que o que você pode orientar esse pessoal que casou agora em questões familiares? Como coordenar tudo isso? Uma das coisas que a gente fala, principalmente aos casais recém-casados, para que o casamento possa ter frutos e bons frutos, há necessidade de se diferenciar da família original. Não tem como. E eu vou dar um exemplo muito básico. Uma família que está acostumada e tem assim, aprendeu, isso vem do avô e o pai era assim, e aí o filho se tornou assim, responsável por horário. Então, tudo que é marcado, a pessoa chega no horário e ela assim, chega 10 minutos, 20 minutos com antecedência, porque o negócio dela é ser responsável pelo horário. De repente, ela se encontra numa família, o rapaz começa a namorar e a família da moça já não tem esse comprometimento com o horário. Então, assim, é diferente, o pai trabalha com outros serviços que não tem como cumprir horários. Então tá. E aí, como é que funciona? Porque na hora que esse casal se juntar, o que vai acontecer? Ele é completamente exigente com o horário e ela não tem comprometimento com isso. Os dois vão precisar se diferenciar da família original para criar a própria identidade. Por quê? Porque se ele continuar rígido com o horário, ele não vai conseguir entender ela. E se ela continuar displicente com o horário, ela vai acabar deixando esse marido louco. Então, o que acontece? Nós dizemos que há necessidade de se diferenciar emocionalmente, que é difícil, por quê? Porque são valores que nós aprendemos dentro de casa e nós carregamos isso como se fosse o próprio pai e a própria mãe dentro da gente. Como é que você separa do pai e da mãe? Como é que você fala tchau pro pai e pra mãe como se o que eles tivessem te ensinado agora realmente você não vai poder usar? Normalmente isso é difícil, então as pessoas têm dificuldade com isso e aí o que acontece? O pai que está acostumado a organizar sua vida nos horários vai incentivar o filho a manter, que vai dificultar o relacionamento com a filha, porque com a esposa. Por quê? Porque a esposa não tem o mesmo comportamento. Sim. Há necessidade de separar. Não dá para ficar junto nesse sentido. E a gente não está dizendo que a gente está dizendo tchau pai, tchau mãe, nunca mais eu vou voltar a gostar ou a fazer as coisas que vocês me ensinaram. Mas casamento é uma nova identidade, uma nova família. Se a gente manter os comportamentos que nós tínhamos dentro da casa dos pais, isso pode ser problema. Entendi. Então, casou, um novo comportamento será gerado se adaptando ao casamento. Seria isso? Isso.
Então, por exemplo, eu tenho o hábito, então eu aprendi a ser responsável pelos horários. Então, isso é uma coisa que para mim é um valor e é uma coisa que eu prezo muito. Então, tá, só que o meu marido, ele tem um trabalho que ele não consegue ajustar o horário de acordo com as minhas vontades. Sim, sim. Então, o que nós tivemos que fazer? Criar a própria identidade dentro disso. Eu abaixar a guarda em alguns momentos em que ele não conseguiu cumprir o horário e ele, em alguns outros compromissos, tentar acertar isso também. Entendeu? É um que cede de um lado, cede do outro para criar a própria identidade do casal. Legal. Priscila, eu ouvi uma palestra sobre casais recente, onde o pastor dizia que sobre família ainda. Que a sogra ou sogro, a família dos noivos não podem morar tão perto a ponto de chinelo na casa, de chinelo visitar, e nem muito longe a ponto de deixar a mala para ficar posando. Ele fez essa comparação querendo dizer que a proximidade demais é muito perigoso e a distância também pode ser perigosa demais. Essa questão até onde os casais podem deixar a família entrar na vida deles fisicamente, não só trazendo a questão dos costumes, mas fisicamente. Por exemplo, tem uma moça que casou recentemente e ela continua mais na casa da mãe do que propriamente com o marido. E o marido que casou recentemente, a mãe fica mais lá dentro cuidando dele do que a própria esposa. Como ficar entre essa situação? Precisa ter uma conversa com esse casal, no sentido de assim, orientar que casou, é necessário que os dois eles criem a própria funcionalidade da casa, do casamento. Então tá, o que está precisando tanto buscar na mãe, o que esse marido também precisa tanto dessa mãe que os dois, enquanto casal, não estão conseguindo se suprir, né? O que realmente bagunçou ali dentro, o que realmente precisa ser acertado, qual é a falta que se está tendo, né? Porque a ideia é que depois do casamento, a gente agora, a gente passa a confiar na pessoa que está com a gente. Isso não quer dizer abandonar pai e mãe, mas quer dizer sim, ter limites dentro da própria casa. Então assim, o meu pai e a minha mãe, eles entram na minha casa, eles participam das nossas coisas, mas em relação a assuntos de casal, é eu e meu marido. Entendeu? Porque não tem como a gente discutir, até mesmo porque vai entrar a questão do valor. Aí a filha vai falar com a mãe sobre o ponto de vista dela. E a mãe vai dar a opinião de acordo com o ponto de vista dela. Então aí isso nunca vai ser acertado. Eu acredito que assim, isso pode ser um problema no futuro, porque se está no começo, às vezes as pessoas acham que isso pode ser normal, normal, mas o casal acaba que não criando intimidade. Isso é perigoso, né? A Bíblia até fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne, dando entendimento de que realmente tem que cortar o cordão umbilical, na verdade. Isso, não é cortar a relação no total, né? Que fique claro isso, porque às vezes as pessoas falam, deixar o pai e a mãe, então quer dizer que nunca mais. Não é o extremo disso, mas o casal decidiu casar, então agora é a identidade de vocês. Como é que vocês vão resolver os próprios problemas? Vocês precisam aprender isso, porque uma coisa é fato, pai e mãe a gente não tem pro resto da vida. E o dia que não tiver, como é que a gente vai conseguir resolver os próprios problemas? Exatamente. Né? Então, o importante é desenvolver essa intimidade de resolução de problemas, intimidade do próprio casal, identidade do próprio casal, juntos, sem interferência de ninguém. Legal. Bom, terceiro tema que eu gostaria de compartilhar com você, nós tratamos da parte material, financeira, da parte familiar, a questão espiritual referindo-se a cristãos, a pessoas da igreja, casaram, e muitos entram no casamento, e em seguida a esposa não quer mais ir na igreja, o marido não quer ir mais na igreja, aí começa aquela relação, ou vem sozinho, ou não vem mais. A quem você atribui isso? O casamento fez mal espiritualmente para um ou para o outro? Porque isso tem
tem acontecido demais. Eu, como pastor, tenho observado isso. Muitas meninas casam, depois nem voltam mais à igreja. E muitos meninos também acabam até abandonando o ministério, abandonando muitas coisas. A que você atribui isso? É muito difícil, até mesmo porque cada caso seria um caso, né? Sim. Então, cada um tem a sua própria história de vida, cada casal tem a sua história de relacionamento. Então, nós teríamos que entender a dinâmica daquele casal específico para dizer exatamente o que aconteceu. Que o casamento atrapalha? Não, eu não acredito que seja isso. A questão é essa nova adaptação que eles não estão conseguindo se ajustar, né? Provavelmente pode ser isso. Então, normalmente, vamos supor, o rapaz é aquele rapaz que trabalha muito na igreja, que está sempre envolvido, e a namorada é mais quietinha. Então, de repente, ela está se sentindo sem espaço. E aí pode ser um motivo dela, de repente, preferir ficar em casa. Aí eu vou na igreja, mas eu chego lá, eu não consigo meu espaço, é só ele e tal. Então aí cabe ao marido tentar também trazer essa esposa para mais perto, colocar algumas coisas que ela possa desenvolver e realizar. Mas em relação a casamento ser um problema, eu acredito que não, porque eu vejo isso também como cristã e também como psicólogo. O casamento pode ser uma bênção para todos, né? Desde que a gente se ajude para isso. E é claro, está encontrando dificuldade, não passa sozinho, procura alguém que pode ajudar. Tem os líderes da igreja, tem os amigos mais próximos, tem profissionais que podem estar ajudando nessa fase, né? A ideia é não deixar o problema aumentar, porque quanto mais o problema aumentar, mais difícil para ser solucionado. Exatamente. Bom, você está no nosso programa Café Teológico, no Ministério Família, nas mãos de Deus. Nós estamos traçando aqui um tema, casei e agora? E já abordamos vários temas, familiar, a questão da família, financeiro, espiritual. E eu gostaria de deixar um último tema aqui, que é sobre a incompatibilidade de gênero, né? Casei e agora? Ela é muito nervosa, ou ele é nervoso demais. O que você, como psicóloga, recomenda para esse casal que entrou no casamento e de repente viu que o namoro, no namoro talvez ela era até mais calma, mais boazinha, e revelou a sua fúria no casamento? O que você recomenda para esse pessoal? Engraçado dizer, né, que parece que é o casamento quem revela as pessoas, né? Na realidade, os sinais já estavam antes do casamento, mas é que existe, como eu falei no começo, a mágica e o romantismo do casamento. Então você não observa os erros, você não enxerga, até mesmo porque é acreditado de que o amor é cego, isso é bem real antes do casamento. Por quê? Porque você não tem aquela obrigação de ter que estar junto, de ter que tolerar. Brigou, cada um vai para sua casa e no outro dia acalmou os ânimos. Pronto, se resolveu tudo isso, né? E o que as pessoas têm dificuldade de entender é que nós nos unimos com pessoas diferentes da gente. Então, eu sou diferente do meu marido é diferente de mim. Ele tem uma história de vida, tem uma história com a família, eu tenho uma história de vida e uma história com a minha família. A gente costuma usar um exemplo que a gente diz assim, que é como se no casamento você entra cada um com a sua mala. E o que tem dentro dessa mala? Justamente os nossos valores, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a gente acha que é certo e que é errado, os gostos, habilidades, tudo isso vem dentro da minha mala. Isso veio quando eu casei e isso também veio com a mala do meu esposo quando ele casou. E aí, quando a gente está junto, essa mala é aberta. Sim. E aí, essa mala aberta, ela também tem uma nova tarefa de se juntar numa mala só. Porque como é que você vai ficar sendo você daquele jeito antes? Agora você convive com outra pessoa, você precisa se ajustar. Então as pessoas se assustam com esse negócio de ficou muito nervosa depois que casou. Não, não ficou nervosa depois que casou. A questão é o que pode estar acontecendo nesse ambiente. Sim. Então nós falamos um pouco no começo sobre a questão da identidade. Aí a esposa casa com a expectativa de que ela vai ter o marido para sempre ali, sempre do lado dela, sempre satisfazendo, sempre. E o marido a mesma coisa, tem a expectativa de que a mulher vai ser aquela que vai servir, que vai ajudar, que vai ser parceira, que isso ou aquilo. E aí, as primeiras relações, o que vai acontecendo? Vai caminhando tudo normal, só que chega uma hora que a gente volta ao papel original, a gente volta a ser a gente mesmo.
E aí que as pessoas ficam assustadas, mas no começo do casamento você era a pessoa que me servia e agora você não faz mais. Eu queria sair e agora você quer só ficar assistindo jogo de futebol, ou você só quer sair sozinho, ou não me leva. Na realidade, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse ambiente. Essa esposa está se sentindo amada, pertencida? Esse marido está fazendo realmente o papel dele para que essa esposa se sinta pertencida e amada? Ou vice-versa, porque isso também pode acontecer com o marido. A esposa que fica muito, de repente, dentro da casa da mãe, do pai dela, de repente ele pode se sentir meio cagado. Ué, mas cadê a esposa aqui? E aí perdeu a identidade. Aí sim a gente começa a ver os defeitos, entendeu? Quando a gente começa a sumir dentro da relação, aí a gente começa a enxergar o outro, porque aí é o outro que fez isso, é o outro que fez aquilo, é o outro, e aí os defeitos ficam muito maiores do que as qualidades, né? O que a gente indica é retorno, né? Tem alguns casamentos aí já de mais de 10 anos que de repente já estão numa situação parecida, a esposa olha para o marido e já não consegue ver nada que a faça ficar feliz, ou o contrário disso pode ser verdade também. Procure ajuda profissional, isso pode ser de grande ajuda para vocês. Ajuda espiritual também pode ser um diferencial para que o casamento volte a retornar. E observe as pequenas coisas, porque as pessoas continuam fazendo bem para a gente, só que a gente passa a exigir demais. E aí a gente passa a não ver o que elas estão fazendo de bom. Legal, aí está uma orientação para você que entrou no casamento. E quero agradecer você, Priscila. Nós estamos apenas começando o projeto. Você ficou com algumas orientações importantes aí sobre o casamento, casei agora. Priscila, deixa aí para os nossos telespectadores uma boa palavra aí para eles, falando do nosso programa aqui, que nós vamos envolver para estar ajudando os casais da igreja e casais também fora da igreja em geral. A intenção é mostrar que o casamento é de Deus, é bom, e que se tiver ajuda, melhor ainda. Eu, assim, quando convidada para esse trabalho, fiquei com uma expectativa muito boa, porque nós realmente encontramos muita demanda em relação ao casamento. As pessoas têm dificuldade de se relacionar depois de algum tempo já, às vezes até junto. Então, continue acompanhando. A nossa proposta é trazer assuntos que possam facilitar o seu dia a dia. Nós não temos aqui varinha de condão, não temos também receita mágica. Tudo que a gente for falando é realmente você quem vai adaptando dentro daquilo que você já pode fazer, dentro daquilo que você já sabe. Mas acompanhe, nós temos a intenção de falar sobre comunicação, diálogo entre o casal, perdão, nós temos bastante assunto para tratar e eu acho que isso pode ser assim, um diferencial para o seu casamento. Amém. Então, olha, eu tenho certeza que o Senhor Deus falou com você em alguma parte, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família. Nós vamos seguir firme nesse projeto, é o início de um projeto abençoador. Obrigado a você. Deixe o seu nome para pedido de oração no próprio site. Você pode conversar conosco também através do Facebook, tá? No inbox, deixar lá o pedido de oração, ou através do site www.pastoranielcruz. Que Deus possa estar abençoando você e a sua família. Priscila, obrigado mais uma vez, tá, pela participação. Eu tenho certeza que semana que vem voltaremos aqui com outro tema importante que vai estar ajudando você e a sua família. Nós vamos estar agradecendo você mais uma vez, ao marido que está aqui, ao nosso técnico Jaime, muito obrigado, teve a disposição de nos ajudar hoje aqui. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Forte abraço.